Quando um padre abre por curiosidade um confessionário trancado há décadas em Juazeiro do Norte, espera encontrar apenas poeira e madeira carunchada. Em vez disso, ele puxa um bilhete amarelado, escrito por um cangaceiro que dizia ter falado com Deus antes de morrer. O que está naquele papel não só contradiz o que a cidade inteira acredita, como também aponta o dedo para famílias poderosas do lugar. Diga de onde você está assistindo. Talvez exista alguma lenda obscura na sua cidade, esperando só alguém abrir a porta errada. Fica até o fim e vê até onde vai a fé de Juazeiro quando o passado resolve confessar. Padre Severino Tavares não era homem de medo fácil. Já tinha enterrado muita gente, ouvido confissões pesadas de coronel, de beata, de cabra valentão que ajoelhava tremendo na frente do altar. O que ele não esperava era que o segredo mais perigoso de Juazeiro do Norte estivesse guardado dentro de um confessionário que ninguém usava desde o tempo de seus avós. A história começa numa tarde abafada de quinta-feira. O sino da igreja matriz já tinha tocado para o fim da novena, o povo se espalhava pelas ruas de calçamento irregular, vendedores recolhiam bancas de vela e imagem de santo. Lá dentro, o silêncio só era quebrado pelo arrastar de bancos que os coroinhas empurravam de um lado para outro, obedecendo às ordens do sacristão. Severino ficou sozinho diante do altar principal, olhando as paredes altas cobertas de ex-votos, pernas de cera, fotos desbotadas, cartas de agradecimento. Aquela igreja guardava promessas de gerações. Mas havia um canto que ele evitava desde o dia em que assumira a paróquia. O confessionário antigo encostado na parede lateral, de madeira escura, cheio de rachaduras. Diziam que ali tinham se confessado cangaceiros, volantes e gente que ajudou os dois lados. Nessa tarde, porém, algo incomodava. Um vento estranho entrou pela porta principal e foi direto naquele canto, fazendo o pó subir como se alguém tivesse acabado de sair de dentro do confessionário. Padre Severino respirou fundo, pegou a lamparina que costumava usar nas madrugadas e caminhou até lá. A madeira gemeu quando ele tocou. A porta estava emperrada, mas não trancada. Com um empurrão mais forte, o confessionário abriu, soltando cheiro de mofo e cera velha. O espaço apertado tinha o banco de joelhos, a grade por onde o padre ouvia as confissões, e num cantinho, um compartimento de madeira que ele nunca tinha notado. Ali dentro, enrolado como se fosse lixo esquecido, havia um pedaço de papel amarelado, dobrado em 4. Severino quase o deixou ali, mas a curiosidade falou mais alto. Desdobrou o bilhete com cuidado, com medo de que se desfizesse. A letra era grosseira, mas firme, escrita com tinta que ainda resistia ao tempo. Padre, que abrir isso aqui um dia, se ainda tiver coragem de ouvir confissão de homem condenado, saiba que falei com Deus no meio do mato, e ele não respondeu como eu esperava. O padre engoliu seco. O bilhete seguia. Meu nome é Zé Rufino do Riacho Seco. Fui cabo do bando de um homem que o povo chama de coisa ruim e de promessa ao mesmo tempo. Não escrevo o nome dele porque o senhor sabe de quem falo. Antes de morrer, quero deixar o que vi, para ver se o céu pesa igual para coronel, para cangaceiro e para padre. Severino sentiu as mãos suarem. Um cangaceiro, ou um homem que se dizia cangaceiro, deixando confissão escrita dentro do confessionário. Aquilo não tinha nada de comum. Mais adiante, o bilhete falava de uma madrugada de muitos anos atrás, quando o bando entrou em Juazeiro pela beira do rio, sem fazer barulho, obedecendo ordem de não assustar Romeiro. Zé Rufino afirmava que vinha de recado para um padre antigo, homem de batina gasta, respeitado pelo povo. Disse que o chefe do bando queria saber se ainda podia confiar na promessa feita anos antes, quando todo mundo viu cangaceiro se ajoelhar diante de santo e conversar com um líder religioso famoso na região. Falava em acerto de proteções, de salvar os seus e entregar os outros. A cada linha, o bilhete parecia cutucar uma ferida escondida na história da cidade.
O cangaceiro contava que ouviu conversa por trás do altar, com palavras sussurradas que misturavam Bíblia, nome de coronel e rotas por onde a polícia não passaria. Dizia que naquela noite ficou claro que, no sertão, até milagre precisa de acerto de homem. Padre Severino fechou o bilhete por um instante. Aquilo era dinamite em forma de papel. Se mostrasse para o povo, mexeria com a memória de gente que venerava aqueles tempos como se tudo tivesse sido santo e limpo. Se escondesse, estaria fazendo o mesmo que tantos outros antes dele, empurrando para debaixo da batina o que fazia a fé estremecer. Ele decidiu, primeiro, entender de onde vinha aquela história. Começou a perguntar com jeitinho a gente mais velha da cidade. Procurou seu Nicásio, antigo sacristão, Dona Marieta, costureira de batina que dizia ter visto o cangaceiro de perto, e Mestre Damásio, tocador de sanfona que animava a festa de romeiro desde menino. Todos, ao ouvir certos detalhes repetidos por Severino, ficaram pálidos. Alguns mudaram de assunto, outros fizeram o sinal da cruz e pediram para ele não cutucar coisa que já está deitada. Mas as pontas da história se encaixavam. Havia, sim, um padre antigo chamado Padre Honório, conhecido por ser conselheiro não só de Beata, mas também de coronel e de cabra de arma. Havia rumores de que ele tinha recebido visita armada numa noite de lua cheia e que, depois disso, muitas coisas mudaram na rota dos bandos pela região. Ninguém falava em detalhes, só diziam que, a partir daquela noite, certos povoados foram misteriosamente poupados, enquanto outros conheceram o fogo das casas queimadas. Severino voltou ao bilhete. Em determinado trecho, Zé Rufino escrevia: "Na hora que vi meu chefe ajoelhado na frente do altar, com chapéu na mão, arma encostada no banco, pensei que ia cair um raio na cabeça de todo mundo. Mas o padre falou baixo, deu conselho como se falasse com filho. Disse que nem Deus gosta de sangue de inocente, mas que o sertão era terra sem guarda e que quem não se defendesse morria com o nome de besta. O cangaceiro dizia que saiu daquela igreja com a cabeça cheia de nó. Gostava de pensar que fazia justiça contra coronel abusado, mas sabia que muita gente boa caía no meio dos tiros. Depois daquela conversa, começou a notar que o bando desviava de certas fazendas, deixava em paz alguns povoados de romeiros e, em compensação, apertava a mão de gente poderosa que mandava em metade da região. O bilhete terminava com uma espécie de desabafo. "Se o senhor, padre que está lendo, achar que eu mereço inferno, não discuto. Só digo que, se for assim, tem muito homem de terno e batina que vai me fazer companhia. Reze por nós tudo, porque aqui embaixo ninguém está com a mão limpa." Padre Severino dobrou o papel com cuidado. Não havia nome do chefe, mas todos sabiam de quem o cangaceiro falava. O silêncio em torno daquela história dava mais peso do que qualquer confirmação. Na missa de domingo, o padre subiu ao púlpito com o bilhete queimando no bolso interno da batina. Olhou para a igreja cheia. Romeiros vindos de fora, famílias antigas de Juazeiro, comerciantes, políticos sentados na primeira fila, todos de olhar atento. Sentiu o peso de cada rosto esperando uma palavra que confirmasse o que queriam ouvir. Que a cidade era terra santa, de fé inabalável. Em vez de ler o bilhete, Severino falou de outra forma. Contou, sem dar nomes, a história de um homem armado que procurou um padre no passado, pedindo certeza de que Deus estava do lado dele. Falou de acordos feitos na calada da noite, de promessas que misturavam proteção e vantagem, de como até os santos, às vezes, eram usados como escudo para a covardia de gente grande. Enquanto falava, notou alguns rostos se enrugando. Um coronel aposentado ajeitou o chapéu. Uma senhora idosa baixou os olhos como quem lembrava de coisa que não queria lembrar. Outros, mais jovens, apenas se entreolharam, sem entender por que o padre insistia naquela conversa pesada. Depois da missa, a cidade comentou. Uns diziam que era sermão bonito, que lembrava o povo de não se esconder atrás de santo para fazer coisa errada.
Outros murmuravam que o padre estava mexendo com memória que era melhor deixar em paz. Parte da fé de Juazeiro era construída em cima da ideia de que ali tudo tinha sido mais puro, mais sagrado, até a passagem da violência pelo sertão. Só que naquele dia a fé parecia menos confortável. Não porque Severino tivesse dito que Deus não existia, mas porque lembrara que Deus não é desculpa para ninguém. A imagem de cangaceiro ajoelhado diante do altar, conversando com o padre como se fossem parceiros de negócio, começou a circular em cochichos pelos becos, pelas feiras, pelas rodas de conversa. Padre Severino, à noite, sentava-se sozinho na sacristia, com o bilhete aberto sobre a mesa. Relia as linhas desajeitadas de Zé Rufino e pensava nos homens de hoje, nos que faziam promessa para conseguir cargo, nos que acendiam vela pedindo impunidade. O sertão tinha mudado de roupa, mas o tipo de acordo não parecia tão diferente. Talvez, pensava ele, a verdadeira função daquele bilhete não fosse revelar um escândalo antigo, mas lembrar à cidade que a fé não é um escudo inquebrável contra a verdade, que a mesma igreja que consola também guarda silêncio e que às vezes é preciso abrir confessionário velho para saber o que anda escondido debaixo do pó.